Olá, eu sou Cris Moraes, jornalista e assessora de imprensa há mais de 25 anos. Trabalho com comunicação corporativa e sou fundadora da Cris Moraes Comunicação Inteligente. Aqui no Pode Ser Pauta, a ideia é que você, assessor de imprensa, comunicador, jornalista, PR, entenda o que pode ser pauta na imprensa, sempre olhando para um viés de boas práticas. O Pode Ser Pauta, ele já tem mais de 50 episódios, são várias temporadas e a gente está aí abrindo uma nova temporada. Se você está ouvindo ou vendo, aproveita para seguir aí no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. A gente sempre traz aqui convidados especiais para falar sobre boas práticas de assessoria de imprensa e comunicação. Se você quiser saber mais sobre assessoria de imprensa, eu também tenho um curso de comunicação na prática e assessoria de imprensa. Na descrição desse episódio você tem acesso. Ali eu compartilho várias dicas e você também pode se inscrever na mentoria de assessoria de imprensa para buscar mais resultados para o seu trabalho. E antes de começar esse episódio, eu quero agradecer a Moda Mulher Moderna, que está patrocinando os looks desses episódios. Nessa temporada, eu trago um olhar especial para negócios e finanças, que foi onde eu comecei o meu trabalho como assessora de imprensa lá na época da Expo Money e que já atendi muitos clientes de negócios, como corretoras, gestoras, aqui a Fazenda Futuro, Inner Circle, Monte Bravo. Então, tem muitos cases e eu resolvi trazer um pouquinho mais sobre essa minha experiência e jornalistas convidados especiais para falar um pouco do jornalismo de negócio. Quero destacar que aqui no Pode Ser Pauta a gente também traz muitas mulheres para essa roda. Já trouxe aqui Patrícia Maldonado, Isabela Camargo, Helena Galante, Fabi Correia e muitas jornalistas queridas para falar um pouco sobre a comunicação, assessoria de imprensa, diversidade, temas que envolvem aí a questão das mulheres e carreira. Aproveita para conferir os episódios com as mulheres que eu já trouxe aqui. E esse episódio vai trazer um pouquinho sobre as novas gerações que estão surgindo também no jornalismo de negócio. Então, aproveita para seguir o Pode Ser Pauta. E hoje a gente vai além, vai entender um pouco sobre como surgem essas novas gerações de jornalistas e como está esse relacionamento que já é considerado certo assédio por alguns assessores de imprensa e jornalistas. Confere o episódio de hoje. A minha convidada de hoje é a Fernanda Almeida, da revista Forbes, que cobre a editoria de carreira e mulher, trazendo temas sobre liderança, empreendedorismo feminino. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Pode Ser Pauta. Obrigada, Cris. Obrigada pelo convite. Um super prazer estar aqui, trocar com você, falar um pouquinho do meu trabalho, da nossa relação, né, com assessores, enfim, os dois lados, né, as nossas trocas. Enfim, super obrigada. E hoje é tão difícil da gente conseguir encontrar, assim, que eu te agradeço muito por ter vindo aqui presencialmente, a gente se conheceu olho no olho, né? Conta um pouquinho da tua carreira pra gente, como é que você começou, porque você, de um estágio você já foi direto para ser repórter na revista Forbes, né? Que é, assim, um grande status para uma repórter, né? Como foi esse início para você? Bom, já tinha feito outros estágios, né? E aí, quando comecei na Forbes, já comecei nesse núcleo, né, de mulher e carreira. Então, desde o início, assim, já foi um estágio um pouco pegado, né? Então, a gente estava até falando, né, eu trabalhei com a Fabiana Correia, que é uma super mentora, assim, que me ajudou muito desde o início. Então, tudo que ela falava para mim eu vou te ensinar tudo, né? Se tem uma coisa que eu vou fazer é te ensinar. E ela realmente fez isso, então, desde o começo, me ajudou muito, assim, a pensar o meu texto, né? Às vezes eu pegava ali o texto e ela mudava tudo e falava, né, do texto que tinha que ser um texto padrão, né? Tem uma linha editorial, né? Uma linha editorial, e não só isso, mas ela vinha ali de uma escola, né, da editora Abril, enfim, de várias, né, revistas. E tinha um olhar para o texto de muito esmero, né, com as palavras e tudo mais. E isso, para mim, acho que foi muito valioso, né, mudou muito a forma que eu via também. E não só isso, né, às vezes ela virava para mim e falava, a gente não pode olhar isso com ingenuidade. Então, eu não queria ser uma pessoa ingênua, não queria ser uma jornalista ingênua. Então, isso me ajudou muito desde o início. Eu fiquei no estágio até o meio do último ano da faculdade, né? Então, foram alguns meses de estágio e já fui efetivada. Na prática, não mudou muito, porque o meu trabalho já era... apuração. Já era trabalho de repórter, né? Uhum. A Fabi sempre falava, assim, isso comigo, né? Ela me chamava de repórter, não tinha essa coisa da estagiária. Uhum. É claro que tinha, né? Que eu, enfim, era uma pessoa super júnior ali, começando e tal, mas tinha muito essas oportunidades, né? Que eu acho que é o lado positivo de você estar num lugar muito pequeno, né? As redações hoje são muito enxutas e a da Forbes, em específico, muito pequenininha.
Então, as oportunidades são assim, você vai entrevistar o CEO, você vai fazer, né? Você vai... E como foi para você fazer uma primeira entrevista com o primeiro CEO, assim? É que eu acho que tem um lado bom de você não ter tanto a dimensão da coisa, né? E eu ouço isso muito das pessoas com quem, né, que eu entrevisto e tudo mais, que elas falam que às vezes é bom você não saber o tamanho do desafio. Porque daí você vai com menos medo, né? Hoje que eu... O medo paralisa. E hoje quando, né, quando a gente sabe um pouco mais, né, o tamanho das pessoas que a gente, né, que a gente tá conversando e tal, às vezes dá um pouco mais de aflição, assim. Então... É uma frase que eu ouço que às vezes fala assim, que a ignorância às vezes é uma bênção. Sim, tem momentos que sim, né? E eu acho que esse foi um deles, né? E não só isso, mas ter esse apoio, né, também, de saber que eu tinha ali uma editora que ia me ajudar, que ia... Ela sempre falava, firma o corpinho e vai, né? E se joga. E também, desde o início, me fazendo ter essa visão da importância, né, de me colocar nos lugares, né, de fazer mais do que aquela coisa do repórter da redação, né? De ser vista, de ver as pessoas, de conhecer as pessoas. De se posicionar também, né? De saber que a minha carreira não seria só a Forbes, né? Que eu sou uma jornalista, que eu quero ser, né? Que eu quero criar o meu nome para além da revista, né? Então, isso me acompanhou desde o início, né? Desde esse momento ali, o começo sendo repórter. E, de novo, acho que o lado positivo, né, de você estar numa redação mais enxuta, é que as oportunidades, elas surgem, né? Então, para mim, isso não estava dado, né? Não era nenhuma ambição, não estava nem nos meus planos mais ambiciosos, simplesmente não estava. Se tornar uma editora. Né? Agora, sim, né? Que faz um ano agora. Mas aconteceu, né? Com a saída da Fabi, eu fiquei super chateada, lógico, uma super mentora para mim, mas continua sendo, a gente conversa o tempo inteiro sobre absolutamente tudo. Mas, e aí com a saída dela, veio esse convite para assumir esse lugar. Na época vocês eram um time, eu lembro que ela comentou que acho que eram 2 repórteres, né? Era eu e mais uma estagiária, então nós éramos em 3, né? E aí, essa estagiária já tinha saído, é uma pessoa que também faz, enfim, que agora tá no Valor e tal, e se formou em Direito, então, enfim, tem então uma dupla graduação e tal, e foi seguir carreira mais na política mesmo. Enfim, e aí, hoje, né, somos em 2, né, então... Quando eu recebi esse baita desafio, eu jamais, né, tinha... Você tá treinando alguém agora. Sim. Você tá passando... Sim. O que você aprendeu? É lógico que eu sinto um pouco dessa bendita síndrome da impostora e tal, mas não tem muito jeito, porque eu jamais vou achar que eu tô, né, no lugar de uma pessoa de 30 anos de carreira, né? É muito diferente, né? Então, tem esse desafio de você estar ali, né? Hoje eu não tenho uma editora direta, né? Eu sou subeditora, mas eu não tenho uma editora. Você responde para quem na revista? Como é que é? Respondo para o editor-chefe. Tá. Do site, né? Eu fico no site, mas também, de novo, né? Como a gente é muito pequeno, a gente acaba fazendo. Você troca com outras pessoas que são mais antigas também, né? Sim, isso é bem o que eu ia falar, assim, né? Porque não ter uma editora, né? Nesse momento da minha carreira, eu acho que não seria positivo também, né? Eu não ter pessoas com quem eu posso contar. Eu tenho muitas dúvidas, eu tenho, né? Às vezes, ano passado eu toquei um projeto que para mim foi super desafiador, que caiu no meu colo, mas que eu falei, bora, que era a lista que a gente faz todos os anos das escolas mais exclusivas, né? Escolas ali com mensalidades de 15 mil reais. Esses absurdos. Eu, como mãe, eu quero cair dura de falar sobre isso. Mas, enfim, esse era um super projeto que era mais, né, da editoria de Forbes Money, que acabou caindo no meu colo, e eu falei, bom, vamos lá, mas tive muito apoio do editor de Money, que é o Gradiloni. Nossa, Gradiloni também, é outro querido, o dinossauro né, da imprensa. Sim. Então é muito legal, que né? super apoia, assim, né? Quando eu falo alguma coisa, que eu tô ali com uma planilha, que eu tô com um BO, ele já vem, precisa de ajuda. Então, isso para mim é super positivo, né? Ter esses apoios de pessoas que são muito mais sêniores que eu e que eu sei que podem me ajudar, né? Tem o Pacete, que é um amigo querido, também um mentor. Já assim. Convidei o Pacete para vir aqui, ele tá precisando vir. Vamos reforçar o convite com ele. Mas que, assim, realmente é uma pessoa que, de repente, eu tô ali com uma dúvida,
né, no tom de uma entrevista, ou num título, ou enfim, alguma questão editorial, algum problema, qualquer coisa que seja, eu sei que eu posso contar. A Isadora também, que é a editora assistente ali do editor-chefe, também é uma pessoa que vira e mexe, eu falo, tipo, Isa, preciso dessa ajuda, né? Então eu tenho ali pessoas E com quem eu posso você contar. consegue fazer isso, vocês hoje estão indo alguns dias presenciais, outros remotos, você consegue fazer isso, acionar a equipe mesmo à distância? Então, nesse momento que a gente conversa agora, a gente já tá desde o início do ano em home office, porque a gente vai trocar de Você falou, vai escritório, trocar de né? escritório. Mas antes disso, e quando a gente voltar, a gente fica ali num esquema, eu tava indo umas 3 vezes na semana. Então, né, os editores também, né, costumam ir umas 3 vezes na semana. E a gente tem essa troca que eu acho super positiva, né, no presencial, estar juntos. Mas eu sinto que o meu trabalho, eu também preciso, né, talvez como pessoa, talvez como profissional, um pouco dos dois. Eu preciso desse momento de estar em Quietinha, casa, né? ouvir a minha entrevista e escrever, sabe? Porque... Não, isso é uma coisa que você entrou na pandemia já, né? Sim. Você foi treinada na pandemia, Sim. acho que você convivia muito online só com a Fabi, né? A Fabi também, quando eu falei com ela, falou, nossa, trabalhar de casa é ouro, né? Mas eu trabalhei em redação e isso era o que mais me incomodava, porque às vezes eu precisava me concentrar para escrever, eu chegava muito cedo, enquanto não tinha aquele burburinho, para escrever, ou eu ficava até muito tarde, que também para mim era péssimo, porque eu não conseguia me concentrar muito no final do dia, então eu sempre fui a da madrugada. Eu chegava às vezes 7 da manhã para escrever minha matéria. E é uma loucura, né, você pensar isso. Por isso que eu sou uma baita defensora do trabalho híbrido, remoto, né? mas o híbrido em especial. Porque eu acho a que troca eu acho que também é importante, né? Porque se você não tem um essencial. contato com seus colegas, essa oportunidade que a gente está tendo aqui, eu falo que é muito ouro. Se encontrar jornalista presencial, se conhecer a pessoa, é diferente, né? Se você só fazer uma reunião online, por exemplo, fazer encontro presencial. Eu lembro que na pandemia falava assim, vamos fazer encontros de relacionamento online. Eu falei, ui, não tem como, não tem como, não funciona muito bem, né? Eu acho que o online, ele funciona para coisas assim, que são, sabe, vamos resolver? Vamos resolver, né? Sim. E daí a gente resolve no online. Quando é pra gente se conhecer, quando é... Eu acho que o online, ele funciona, sei lá, eu quero conversar com várias pessoas de uma agência. Vamos lá, primeiro a gente marca um encontro online, depois a gente marca um presencial. Alguma coisa nesse sentido, super vale. Mas eu acho que o presencial, especialmente, como você falou, num começo de carreira, eu acho que é assim... Eu sinto que assim, na parte de assessores de imprensa, e entrando até um pouco disso, foi justamente o que me fez criar um curso, uma mentoria e tal, porque as pessoas começaram a trabalhar com assessoria no meio da pandemia. E não viram o exemplo, porque é isso que você falou, a troca, e não é só essa troca consulta, mas você vê às vezes quanto um repórter mais experiente conduz uma situação, você vê como ele fala com uma fonte, então o assessor de imprensa também, quando você vai fazer um follow-up, como que você faz o follow-up? Se você vê um assessor de imprensa falando, ou você fala de boas práticas, a gente fala muito aqui também, às vezes, de e-mail, que a pessoa não acerta a editoria. Por quê? Porque ninguém foi capaz de treinar essa pessoa, porque não estava presencial, e online a gente sabe que a agenda fica aquele monte de reuniões, e não tem tempo para treinar a pessoa, né? Para ela saber essa experiência de como lidar com cada situação, né? Acho que falta esse treinamento, né? Por isso que a gente vê tantas empresas voltando agora 100% presencial, que eu acho uma pena, porque eu acho que se perde muito, né? Eu vi uma matéria sua, estava lendo antes, falando justamente disso, que os CEOs falam que é melhor ser... É do bônus? É do bônus, gente! Que pegadinha essa matéria, hein? Que para ter bônus vai ter que ter presença. Parece que você está indo na escola, né? Mas é isso, né? E tem alguns executivos, se eu não me engano, no Spotify, né? A diretora de RH, ou alguma coisa assim, fala alguma coisa no sentido de... Agora eu não me lembro se é Spotify, mas eu acho que sim. A gente tem que tratar os nossos funcionários, a gente considera eles adultos. Então, eles vão fazer o trabalho deles estando em casa, vindo no escritório. De novo, como a gente está falando, é super importante a gente estar no escritório. Só que tem que ter treinamento também, mas tem que ter treinamento. Mas assim, tendo essa flexibilidade, porque é isso, as pessoas não têm as mesmas 24 horas, né? O CEO talvez chegue ali, né? Atravessa a rua e chegue na empresa. Mas para os funcionários dele talvez seja muito mais difícil, né? E como que eles vão estar lá? Ou enfim, como você bem falou, né? Às vezes eu tenho que voltar para minha casa para daí à noite trabalhar. E o dia inteiro eu fiquei lá. Por isso que não dá para ser todos os dias, né? Socializando. Por isso porque que o dia, assim, eu falo que assim, o dia presencial ele ajuda muito em decisões curtas, né? Mas para produção de texto, você acaba tendo um dia em casa rende mais, né? Sim, total.
Tem demais, né? E como é que você tem feito hoje a pauta, a tua organização? Como é que tem sido o teu dia a dia na editoria? Bom, são duas editorias, né? Então, hoje eu sou a única pessoa que tem duas editorias, né? Mulher e Carreira. Elas se conversam bastante, mas são, né, dois filhos. Uhum. E, além disso, né, é claro que, enfim, a Forbes tem vários produtos e várias, né, coisas diferentes, várias frentes, que, por iniciativa própria, eu também vou ali tentando me enfiar, né? Então, por exemplo, a gente acabou de lançar agora a edição da revista das Mulheres Mais Poderosas do Brasil. Essa é uma que eu ali atuo bem de perto mesmo, né? Você conversou com Uma quase das... todas. Conversei com, acho que metade, assim, quase metade das que é 15 bastante, mulheres, né? né? O que O que é é bastante. bastante, Eu né? queria pegar até mais, mas aí a gente tem que saber dosar também, né? Sim. Porque não é que eu vou ficar um mês inteiro focada Só no uma impresso. coisa, né? Não, o meu trabalho é o digital, né? Então, eu preciso ter esse equilíbrio também. Então, hoje, o meu trabalho basicamente é gerir todas essas frentes, né? Então, tem o trabalho do site, né? Mas você tem um número de matérias que você costuma subir por dia ou por semana? Como é que é isso? A gente abre o dia com 2 matérias, uma em cada editoria, né? Via de regra, é isso. A gente abre o dia com 2 matérias, uma em mulher e uma em carreira. Claro que tem dia que a gente fez uma mais elaborada em carreira, não vai ter em mulher, ou vice-versa. E a gente, assim, tem uma coisa que eu tenho feito bastante, né? É buscado um equilíbrio dos temas, das coisas que a gente quer fazer, porque nem sempre as coisas que a gente quer fazer são as coisas que mais vão dar retorno, vão dar audiência e tal. Eu tenho muito orgulho, né, que no último ano a gente aumentou em 50% a audiência de carreira, dobramos a de mulher, né, mais de 100%. Demais, parabéns. Então, isso eu fico muito feliz e eu acho que foi um pouco desse olhar, né, de realmente o que as pessoas, né, querem ler, né? Eu acho que nas Olimpíadas, né, acho que mulher tem muito a ver com as matérias das Olimpíadas as Olimpíadas. Foram ótimas. Eu vi várias Porque entrevistas. era assim, mulher é uma editoria, não é a editoria principal, é uma editoria muito recente, né? Se eu não me engano, eu acho que 5 é anos, uma né? das mais recentes. É uma das mais recentes. É que agora tem marketing também, tem algumas coisas novas, mas dessas maiores é uma das mais recentes. E claro que... E o Instagram independente também, né? Sim, E você cuida do Instagram tem também. o Instagram próprio. A gente tem uma rede de redes sociais que cuida de todas as redes, mas eu aprovo os posts, as legendas, a gente olha tudo isso também. Então, também é uma frente ali que eu tô, né, de perto. Projetos, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de projetos, né? Então, a gente pensou ali, foi uma provocação da rede, né? Uma pessoa jovem, né? Então, tem uma convergência digital. Dá vontade de fazer de tudo, né? Sim. Um pouco. Então, eu tenho essa vontade de estar no impresso, porque é o impresso, as pessoas gostam. É bonito pra tua mãe ver. É maravilhoso. Quando chega ali, as pessoas que são entrevistadas, elas, sabe, tem uma coisa, né? Tem a coisa do retrato ali, sabe, do conjunto, do especial das mulheres, que é uma coisa que, assim, faz meu olho brilhar muito. Então, isso, eu realmente me dediquei a isso. Foi um mês, assim, intenso por causa disso e porque eu tive que equilibrar, claro, com o dia a dia do site, que Sim. é a coisa mais intensa, é o foco do nosso trabalho, e em 2 editorias, né? E aí, claro, que a gente não faz um trabalho muito factual, carreira e mulher também não tem muito essa coisa como tem cobertura de bolsa e tudo mais, então a gente tem, né? Que você consegue graças a Deus, mas assim, tem algumas coisas que a gente tem que dar, né? Que é o timing, né? Então, a questão do bônus, por exemplo, né? A gente não precisa dar no dia que saiu em todos os lugares que a Deloitte, né, informou os funcionários dessa nova posição deles, né, em relação ao bônus. Mas a gente precisa dar no dia seguinte, no máximo, uma coisa mais trabalhada. Mas como que você aborda isso ou você busca? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu gravei até um vídeo falando um pouquinho do caso da Ingrid Guimarães, né? Dia Internacional da Mulher, ela é pedida para sair do seu assento. Porque mulher não briga, né? Porque ninguém vai pedir isso para um homem, né? Esse é um absurdo. Você olha para isso, você fica acompanhando e você fala, não, acho que por um viés aqui eu vou fazer uma pauta ou é uma coisa mais planejada? Como é que você tá? Sim, eu olho bastante, assim, acompanho por interesse próprio, né? E também, claro, por trabalho, né? Então, tem ali um trabalho eu até virei para minha estagiária, que é uma menina super jovem que não gosta de TikTok. Como assim, né? E TikTok surgem tantas coisas, tantas ideias, tantas tendências, né? Especialmente quando a gente fala de mercado de trabalho, né? Universo do trabalho.
e de mulheres também, né? A gente vê ali as pessoas super jovens que estão ditando tendências, e não só as super jovens, né? Várias outras que ocupam posições de liderança estão no TikTok. Então, para mim, é ferramenta de trabalho. LinkedIn. Tantas pautas que surgem do LinkedIn. Isso para mim é super importante. Então eu faço esse olhar, mas é claro, assim, eu tenho ali a minha pastinha de pautas, né, que eu vou salvando no TikTok, no Instagram. Vocês fazem uma reunião de pauta mensal? Como é que você faz hoje? A gente tem da Forbes, né, do site, uma reunião semanal na segunda-feira, que é uma reunião mais longa para pensar a semana inteira, para dizer o que a gente está pensando. Que horas que é a reunião? Aquela assim, não incomode. É às 2h30, e aí todos os outros dias, né, da semana a gente tem 2 reuniões, né? Aliás, todos os dias a gente tem 2 reuniões, né? Tá. É que na segunda-feira a gente tem essa reunião mais longa, que é de pauta, e nos outros dias, 2 reuniões de passagem por dia. Então, umas 2h30 ali mais no meio do dia, outra no final do dia, para já pensar os destaques, né, do dia seguinte. Parecido com o resto do pessoal que trabalha no negócio hard news, né? Um pouco, né? E assim, a gente não é tão hard news, né? Não é. Não é. Mas precisa igual, né? Precisa ter esse olhar, precisa saber. Você já vem como é que tá a leitura e coisas do tipo, vocês vão monitorando. Sim, vamos monitorando, né? Essa rede de redes sociais também tem um papel fundamental em falar, ó, isso tá bombando e tal. Botar na home. Assim, às vezes são coisas que a gente nem consegue aproveitar, né? Porque a Forbes, ela tem uma linha editorial muito específica também. Então, às vezes, tem coisas que se a gente surfasse nessa onda, ia ser, assim, garantir o mês. E não dá. Porque a gente precisa empresa pequena, ser né? fiel, Porque tem né? uma coisa na Forbes também, empresas, né? Empresas só a partir de um faturamento maior, né? Não tem um número específico, tá? A gente não tem, assim, uma coisa tabela específica. É claro que estamos falando de uma revista de negócios cuja principal lista é uma lista de bilionários. Então, é claro que tudo que diz respeito aos bilionários diz respeito à Forbes de alguma maneira, né? Então, isso a gente fica muito de olho, né? Grandes empresas, claro, as maiores empresas do Brasil, do mundo. A própria Forbes gringa, né, americana, tem uma lista, né, da Forbes, que são as maiores empresas do mundo. Que, inclusive, tem empresas brasileiras. Então, assim, tudo isso tá totalmente no nosso radar. Mas, assim, não é só isso que dita o nosso trabalho, né? Especialmente falando de carreira, né? De mulher, enfim. É claro que negócio é negócio, né? Então, tudo, né? Claro, sempre fala muito alto. Claro. Mas, é claro que as histórias também são super importantes. Então, assim, tem uma questão de linha editorial que é super importante. Muitas vezes, né? Eu sinto que as empresas, né, os assessores, talvez não entendam muito isso, porque eu recebo sugestões muito fora da casinha. Eu estava querendo entrar nesse assunto, relacionamento com assessores de imprensa. Vamos lá. Eu tinha uma pergunta que eu falei, não, eu vou ter que olhar o roteiro, eu estou mais disciplinada a olhar aqui as perguntas para não esquecer, né? Você, já a gente comentou, foi treinada pela Fabi Correia, então tem uma linha, você funciona por e-mail, né? A Fabi só respondia por e-mail. Não, você funciona pelo WhatsApp também. Então, é porque, assim, quando eu comecei realmente a ser muito assediada, né, no meu WhatsApp. Que eu falei, acho que eu preciso separar os meus Mas hoje você usa o problema, você separou? Separei. Mas, separei, mas não adiantou muito, assim. Ainda tem muita gente me chamando no número antigo. E aí, eu não consigo, né, responder nesse número antigo. Quando eu vejo ali que é uma coisa que, sabe, que super me interessa, eu bato o olho e vejo, ou então é uma pessoa que eu já conheço e tal, e ela ainda tá no bendito do número antigo, aí eu aviso, né, mas não dá, né, então... Mas o assédio, você trouxe algum... Porque eu já tive um caso de uma outra repórter de outros tempos que teve um burnout por conta disso, e ela era da Forbes também. E por isso eu te pergunto, você teve algum problema, assim, de assédio que te trouxe, assim, um mal-estar e tal, de não ter... Porque o problema todo está no limite, né? E não tem limite de horário, não tem nada, né? Não tem. E eu tenho muito cuidado, né, de falar desse tema, porque eu acho que tá todo mundo ali buscando fazer o seu trabalho. E eu não, dificultou, eu sei, porque a gente antigamente, a gente ligava na redação, hoje não tem ninguém pra atender. Não, e às vezes ligam na redação, mas eu não atendo o meu telefone, né, quando ligam na redação, até falo, assim, mas, assim... A gente vê... Tem telefone na redação? Bom, agora tá sem escritório. Agora tá sem escritório, mas, enfim, tem telefone na redação. Mas, enfim, é complexo, né? Porque, sim, o assédio é grande, mas eu sinto que a coisa podia ser melhor se tivesse realmente, assim,
primeiro, né, o que todo mundo fala, você saber para qual veículo você está tentando vender a sua pauta, para qual jornalista você está tentando vender a sua pauta. E no fim das contas, tem muita coisa que eu acho bacana, mas que eu não tenho condição de fazer. Não tem tempo, né? Então eu tenho que priorizar. E quando eu vou priorizar, como você falou, tem um número específico de faturamento e tal. Não tem, mas quando eu vou priorizar, é claro que, de acordo com, né, a linha editorial da Forbes, eu vou priorizar o que está mais... Né? Você tem que ter um filtro, né? Eu tenho que ter um filtro. Funil, né? E isso é muito difícil, né? Então, às vezes eu sinto que eu tô ali, a gente brinca, né? Eu perdendo uma pauta as boa. Colegas. Não, que às vezes os assessores são nossos chefes. Porque daí, às vezes, a gente faz a entrevista, mas, cara, não vai sair na semana que você fez a entrevista, porque você tem 200 entrevistas feitas. E, assim, tem uma fila que você vai fazendo, né, na ordem de prioridade, mas tem coisa que vai passar na frente, porque... Sim. É o jornalismo e é a lei do negócio, né? Sim. Então, tem coisa que é mais quente. Editorial e tem outras que coisas precisa sair agora. Tem coisa que meu chefe pediu e se ele pediu, eu vou fazer agora, entendeu? Então, tudo isso tá ali na conta e eu sinto que as pessoas talvez não entendam muito isso, né? Então, aí eu tenho que estabelecer os meus critérios, né? O que eu vou fazer. Então, eu tirei notificação, por exemplo. Não só do WhatsApp Business, mas do WhatsApp normal, do Instagram, de tudo. Eu tirei notificação de absolutamente tudo. De nada, eu só abro quando eu abro. E aí eu abro e vejo, né? Isso não quer dizer que eu não abra. Eu abro, eu vejo. E muita coisa, né? Eu gostaria muito de poder responder tudo. Porque às vezes eu penso isso, né? Que às vezes a pessoa, ela teve ali o cuidado de escrever para mim, né? Fernanda, não é que ela disparou. Ela escreveu para mim. De repente, ela pensou que eu ia gostar dessa pauta. Eu não gostei, mas de repente ela pensou que eu ia gostar. Ela provou com o cliente dela. Então, eu fico mal de não poder responder. Mas se esse for só o meu trabalho... Não dá, né? Eu não consigo, né? E eu acho que tem um pouco essa compreensão, mas por isso que eu acho que seria tão importante, por exemplo, eu não passei por assessoria. Seria importante, porque eu consigo ter ali uma empatia, mas é diferente. Eu acho, Fernanda, que assim, precisa o assessor às vezes ter passado por redação, entendeu? Total. Pelo menos assim, eu sei, pro jornalista, eu acho que assim, depende, né? Porque quando a pessoa tem humildade, não precisa ter passado por assessoria, apesar de que muitos acabam indo hoje para assessoria, né? Uma questão meio que natural do mercado que a gente vê, né? Mas assim, eu acho que tem uma pressão do cliente, mas tem uma pressão de vocês também. Talvez entender isso, que todo mundo tem um chefe, né? Se o cliente é um chefe, você também tem um chefe interno. Então, assim, tem que ter uma empatia. Eu acho que uma das coisas que até a Fabi, quando veio aqui, ela falou muito assim... acho que o título até ficou, tipo, a pauta casa com o veículo, mas é muito isso, né? Você quer sair mesmo na Forbes, mas será que é com você? Ou é com tecnologia? Ou com, né? É isso, sabe? Assim, tem um pouco de... Tem várias questões, né? A gente pode ficar falando só disso, mas tem, assim, colegas minhas que recebem pautas de mulher, de carreira, sabe? Eu tô há 3 anos, né? Não é possível. Muito desatualizada, né? Que a pessoa ela não teve esse cuidado, que é muito simples, né? Tipo, no LinkedIn você descobre, no próprio site você descobre, no Google, né? Você faz ali uma pesquisa rápida, você descobre, né? A Forbes tem uma coisa que facilita muito, que o e-mail, via de regra, das pessoas é a inicial, do nome e do sobrenome, @Forbes. Então, assim, facilita tanto a vida, né? Então, hoje é tão fácil, né? Você descobrir onde a pessoa tá e tal. E eu vou te falar que eu recebo pelo menos, tá? Pelo menos 10 mensagens no WhatsApp por semana, assim: oi, Fernanda, você ainda está na Forbes? Eu juro por Deus, e isso é uma das coisas que mais me incomoda, porque eu li. Você não responde daí? Eu não respondo, mas assim, eu li. E daí a pessoa já podia ter falado: oi, Fernanda, você ainda está na Forbes, né? A minha pauta é tal, eu teria lido, entendeu? Mas daí eu já não li mais, porque a pessoa nem falou nada, ela espera, ou então manda: oi. Não, esse é o pior. Esse aqui eu tenho uma reclamação constante aqui. Onde se apresenta? Fala e da agência qual é o cliente já, né? Sabe? Adianta? São tantas coisas e são tantos estímulos, não só de trabalho, mas no nosso celular ali, você tá o tempo inteiro recebendo notificação de absolutamente tudo. Então, assim, a atenção das pessoas, o tempo das pessoas é valioso, né? Seja do jornalista, seja do assessor, seja do cliente, enfim, de todo mundo, é super precioso, né? Então, se eu tô ali do meu tempo, lendo a sua mensagem, já manda de uma vez que, né, que tem mais chance de eu ver aquilo, né? Então, assim,
Isso é uma coisa que me incomoda muito, essa falta de cuidado, né? Às vezes, muitas vezes, tá? Você, oi, Fernanda, tem uma pauta pro Valor, tem uma pauta pra Vogue. Pô, cara, Ah, acontece de errar? Acontece. Mas é que é muito, realmente, é presta recorrente, assim. atenção, Isso, né? isso acontece, sabe? Por e-mail e pelo WhatsApp. Por Tudo. e-mail, por WhatsApp. Tudo, assim. Então, enfim, e falta um pouco, acho que, né, esse entender das pressões dos dois lados, né? Esse cuidado, né? Esse tempo, que eu acho que ninguém tem hoje em dia, né? O tempo. As Inclusive, plataformas agradeço o de... seu tempo para você Sim. estar aqui, porque a gente está aqui tentando justamente Sim. melhorar um pouco, né? Então, o tempo que é Melhorar precioso. isso. Por isso que eu acho importante, né? Porque a gente faz o possível, né? E eu acho que eu também tô longe de ser perfeita nessa relação, né? Porque eu acho que... E eu penso muito isso. Mas quando eu perguntei para você, você até ficou um pouco emocionada, porque realmente, às vezes, o problema do assédio e de muita busca é porque tem algumas pessoas já falaram, já normalizei que eu não vou dar conta do meu WhatsApp. Sim. Então, a gente fica chateado, porque a gente não consegue responder todo mundo. A verdade é essa, E eu acho que né? o mais chato é que, por isso que eu separei, né? Porque eu tava recebendo ali tantas mensagens, deixando passar mensagens da minha família, dos meus amigos, sabe? Por causa de trabalho, né? E isso eu acho péssimo. Então, separei, não é que ajuda totalmente, mas assim, chega o final de semana, pelo menos, Você desliga aquele, vejo. né? Assim, não vou falar que eu também não clico, sabe? Aparece um númerozinho, eu não tenho essa vontade Não, a gente de vive ver com o essa, que né? é, né? Mas melhorou bastante, assim, dessa minha relação. E ainda hoje, assim, por exemplo, o e-mail se foi, sabe? Então, acho que uma coisa que é muito chata, e daí eu gostaria que os assessores também soubessem, é que pautas legais às vezes passam, né? Isso não quer dizer que você precisa insistir 200 vezes. Calma, Mas, calma, não calma. é bem assim. Mas Mas que às vezes acaba perde. Não, passando. mas eu canso de falar, às vezes, para o cliente também. Às vezes a gente perdeu o time, a oportunidade. Às vezes, assim, a gente tenta, às vezes, uma outra pessoa, porque a pessoa está ocupada. De repente, você teve um problema de saúde, você não estava naquela semana. Então, assim, não deu, gente. É que nem quando pauta de TV. Pauta de TV é a melhor explicação. Caiu alguma coisa, caiu a pauta. Então, assim, na revista, no online é a mesma coisa. Às vezes, caiu ali no buraco negro e Não foi. vai mais ter, Não vai, né? né? Enfim, isso é... A gente tem uma dificuldade, assim, porque eu acho que a Fabi, ela tinha uma facilidade, claro, também, né? Com maturidade, né? Com experiência, de falar, não vai sair. Não interessa. Sabe? É uma coisa que eu tenho treinado cada vez mais, porque a gente tem uma necessidade também de ser querida pelas pessoas, com né? Não certeza. só pelos assessores, é claro que prezando uma boa relação, Uhum. porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, amanhã eu posso estar pedindo emprego para você, Sim. né? Então o mundo é redondo, né? Que bom que eu tô construindo ali uma boa relação com você. E daí, se eu não construir essa boa relação com você, Sim. se eu fui super grossa com você, né? É sua marca para onde você for. Exato, Não importa né? se você está na Forbes, se você está no Valor, na Exame, lugar. qualquer lugar. Isso, você, assim, né? eu tenho esse cuidado e eu, né, faço questão de ser educada com as pessoas, mas eu também quero que isso aconteça, Me respeite, né, de volta comigo, né? Então aí a gente vai criando os nossos próprios métodos, né, para não enlouquecer. Por exemplo, não atendo ligação de telefone, não atendo celular. Número X, número conhecido, a pessoa me mandou 40 mensagens no WhatsApp, um dia eu vou responder, porque eu vi. Mas não adianta ligar, porque eu não vou atender. Agora, se você falar, oi, Fernanda, tem uma pauta tal, posso te ligar para te explicar? Tem um convite tal, posso te ligar para te explicar? E eu falar, pode? Aí a gente conversa, tranquilo. Sim, mas se eu parar o meu não. dia para falar no telefone com todo mundo que Ninguém quiser, mais atende telefone, né? não dá, sabe? Não dá. Então, enfim, são estratégias que eu vou ali tentando, mas sim, não é fácil. Enfim, acho que falta ainda muita coisa, né? A gente precisa discutir muito mais ainda para melhorar. Precisa discutir. E falando nisso, assim, com a tua experiência, o que você acha que são as características ou o perfil de um bom assessor de imprensa? Você já deve ter alguns que você já simpatiza, que você vê que tem boas práticas. Sim. E o que é para você hoje as qualidades de um bom assessor de imprensa? Eu acho que, de novo, né, essa história de você conhecer realmente para quem você está tentando vender a sua pauta, né? E entender que nem tudo é vender pauta, né? É construir relacionamento. É relacionamento, porque de repente você vai me falar aqui, né, dos clientes que você tem e tal, e daí eu vou falar, bom, agora não tô interessada em nada, mas bom saber e tudo mais. E daí amanhã eu tô em outro veículo
E daí eu lembro, meu Deus, a Cris tinha falado de tal pessoa que faz tal coisa, né, tal. E aí, sabe, a coisa Sim. casa, Sim. né? Então, entender que a coisa também não vai ser no tempo que você quer ou que o seu cliente quer. E eu acho que, enfim, essa coisa do cliente deve ser, né? Falando, deve ser porque eu não sei, eu nunca estive, né, nessa situação, né, nessa cadeira de assessoria de imprensa. Mas deve ser porque é isso, né? Fala que o cliente sempre tem razão, mas eu duvido que tenha, né? Nem sempre Não, tem. nem sempre tem Nem mesmo, sempre não. tem, e muitas vezes, né, quando a pessoa ela não sabe como funciona esse universo, né, da comunicação, do jornalismo e tudo mais, da imprensa, ela acha que a pauta dela é genial, ainda mais, sabe, é um empreendedor e tal. Ele acha que o negócio dele é genial. E tem trocentos igual. E pode não ter também, sabe? Mas pode ser que para esse veículo em específico não vai, sabe? Não vai ter nada a ver. Ou para esse jornalista específico não tem nada a ver. Então, eu acho que o bom assessor, ele vai saber também, né? E eu acho que, enfim, para os mais jovens talvez seja mais difícil, né? Você virar para o seu cliente e falar, olha... Peitar o cliente. Peitar o cliente, né? Literalmente isso, você falar. Porque não é assim da tua visão, mas da experiência. Exato. E é muito experiência Exato. mesmo, né? Mas eu acho que talvez isso, né? Cabe aos assessores começar a fazer esse movimento, né? De não dizer amém para os clientes, de tentar realmente explicar. Eu acho que um bom assessor, ele vai fazer isso e eu espero que um bom cliente também vai querer isso, né? Querer essa sinceridade. Não, né? E você contrata uma agência que é especialista justamente para te orientar. Pra te orientar. Senão você faria pra te sozinho, dizer, né? olha, talvez você não... Para esse veículo em específico, a sua história não cabe. Mas para esse outro cabe. Eu vou tentar nesse outro. E de repente, se você, sabe, se você tiver uma pauta diferente, tal, enfim. Então, eu acho que o bom assessor, ele tem faz esse bom meio de campo, né? Entre não criar também a expectativa do cliente, porque às vezes eu recebo umas mensagens do tipo, o cliente quer muito. Mas o que eu posso fazer? Falo para você. O cliente tá doido aqui, o cliente tá me azucrinando. Juro! Você quer passar problema pra mim? E manda umas figurinhas ainda, sabe? Quer Tipo passar de, problema pra você. meu Deus, assim, Batata tipo, me quente. ajuda. É batata Sabe? quente pra Tipo, casa, me ajuda. né? Cara, se eu puder te ajudar e se tiver nas minhas mãos, mas assim, Oi. né? Então, assim, falta esse bom meio de campo, né? Tanto com os jornalistas, e daí o básico, eu acho, né? Você chamar o jornalista pelo lugar, né, que ele preferir. Então, via de regra, é e-mail, né? Sim. Primeiro, é que a gente né? normalizou essa história do WhatsApp, e pra mim é muito mais fácil, né? Principalmente porque, às vezes, eu mando um áudio, porque a pessoa também tá me mandando 1000 coisas pra eu ouvir, pra eu ver, então eu também vou mandar áudio, e se Mas ela você quiser, ela aceita ouve. áudio? Depende. Tá. Depende. Se eu tô ali trocando com a pessoa, tá, ela me manda um áudio pra me explicar uma Ela manda situação. o áudio do nada, Mas esquece, manda um né, áudio, nada, filho? não Arquiva, vou. Às né? vezes eu até ouço, só por curiosidade, né? Mas assim, Curiosidade. não vou, gente. A gente já sabe que você é muito curiosa, já tô aí, viu? Eu sou. Né? Então, ó, Eu sou fica a bastante. dica, algo que gere curiosidade de Fernanda, pode ser uma pauta. Exato. E eu acho que pensar também, né? O bom assessor, ele vai pensar, gente, tem Você é muito jovem, né? Hoje, quantos anos você tem, Fernanda? 24. Gente, fazer 24 anos, gente. É uma menininha ainda, né? 25. Sim. Com tanta bagagem já e experiência num veículo tão importante. Como que você vê? Então, aproveitar assim para te falar um pouco. Como que você vê aí para frente sua carreira? Daqui uns 5, 10 anos. Aquela assim, tipo, eu tô te entrevistando, parece, né? Mas olha, eu realmente, assim, sou super jovem, então tem muita coisa ainda que eu quero fazer, mesmo. Eu gosto muito de tudo que eu faço hoje, né? Todas essas frentes que eu tô atuando, que eu tô tendo a oportunidade, né? Desde que eu assumi, então, como subeditora, eu também tenho a oportunidade de tocar eventos, que é uma coisa que eu tenho gostado muito, pensar, né, no mailing, mas não só, pensar no conteúdo, pensar quem que vai estar no palco, né? Mediar essas conversas. Fazer isso tem sido uma coisa um pouco mais nova para mim, mas que tem me agradado bastante. Então, é muito legal isso, né? Também esse trabalho um pouco mais para esse lado de PR, né? De fazer esse relacionamento com as pessoas, chamar para os eventos, né? E tudo mais. Lógico, essa parte também do impresso, que também de vez em quando eu colaboro ali, acho bem legal. De redes sociais, outros projetos e tudo mais. Então, tudo isso acho super legal. Tenho gostado demais. Acho que meu trabalho, assim... É um baita privilégio mesmo. Quando eu estava na faculdade, a gente teve uma matéria que era jornalismo multimídia. Todo mundo tinha que criar um projeto e o meu projeto era justamente sobre mulheres, né? Então eu tinha Instagram, eu tinha
site, eu tinha... Enfim, tinha Instagram, site, tinha outras redes também. E alimentava essas redes com pautas de mulheres. Então, hoje, Olha, Vicky, hoje você de vê repente... que você colocou lá no... Você viu que você... Cuidado com o que você escreve, né? Exato, e isso me ajudou a ser contratada, inclusive, sabe? Então, foi um portfólio também, sabe? Eu fazia vídeos, sabe? Eu editava, eu fazia umas coisas diferentes também. Hoje, enfim, tive que abandonar um pouco, porque não dá tempo de fazer tudo, né? Mas hoje, às vezes, eu paro e penso, meu Deus, eu fazia isso como, tipo, side job, assim, como, tipo, um extra da minha vida. Só porque me dava prazer. E hoje é o meu trabalho. Né? Então, isso é um baita privilégio. Acho que o jornalismo, ele dá um acesso que acho que talvez nenhuma outra profissão dê, né? Então, isso para mim é muito maravilhoso, ao mesmo tempo que tem vários desafios, que tem várias questões. Então, por isso, talvez, eu não me vejo a longo prazo em redação. Não descarto a possibilidade de fazer uma transição para o corporativo, pensando não necessariamente no que eu mais gostaria de fazer, no que eu mais gostaria de dedicar as minhas habilidades, meus talentos, porque eu acho que realmente escrever para mim é uma coisa muito gostosa, que eu acho que eu nunca vou parar de fazer. Tenho vontade de escrever livro, de fazer podcast, quem sabe, várias outras coisas. Acho que também, né, é uma coisa, eu acho que eu tenho essa... Jornalismo, né, no geral, comunicadora, né? É uma coisa de ser múltiplo, né? Você pode atuar como jornalista ali em 1 milhão de frentes. Ontem mesmo conversei com uma jornalista que tem um negócio de impacto social. Aí ela, eu gostaria de voltar um pouco para o jornalismo. Eu falei, mas você faz jornalismo, porque você comunica totalmente, seu trabalho é totalmente isso. Então, hoje em dia, né, tem muito, muito pouco, né, do pessoal que se formou comigo, que não faz tempo, dos meus mais amigos, assim, mais próximos. Eu e mais um, que trabalhamos assim, né, com mais tradicional, que é a redação. Eu me formei há mais de 20 anos atrás e já era assim, então, poucos foram para redação, né? Então, assim, tem muita coisa que eu quero fazer mesmo, mas nesse momento estou gostando muito disso, acho que ainda vou ficar bastante tempo nisso, né? Enfim, mas também super aberta, né? Acho que trabalhar, né, cobrir carreira é um pouco traiçoeiro. Porque você pensa muito nisso, né? Então, eu tô o tempo inteiro pensando carreira. Mas você prepara para tudo também, né? É pro bem e pro mal, lógico. Porque, enfim, eu converso com as pessoas, eu absorvo muito tudo que as pessoas falam, mas eu acho muito bom, assim, porque eu tenho um exemplo aqui que já até teve aqui no podcast, que é o Lucas Rossi, que ele trabalhou na Você S.A., trabalhou na Exame, ele era estagiário Y, né? Sabe? Eu era blogueira da Você S.A., ele era estagiário que lidava comigo. E ele foi para a Ambev e hoje está de head de PR em Nova York. Eu acho maravilhoso, eu acompanho a história dele assim e eu acho incrível. Então, eu acho que é isso. Por quê? Porque acompanhava... Essa coisa de acompanhar a carreira é bom porque você entende o mundo corporativo. Sim. Você vai estar pronto se você quiser entrar no mundo corporativo, porque você já sabe como é que são as regras do jogo. Então, isso vai te ajudar muito, né? Ah, com certeza, com certeza. Que papo bom de falar contigo. E eu tenho um quadro aqui no podcast, que agora eu vou... te perguntar, que é o Café com Boas Notícias. Você gosta de café? Não? Adoro. Ah, então tá ótimo. O jornalista tem que gostar de café, né? A gente, Café com Boas Notícias, o que seria uma matéria, uma notícia que você gostaria de dar ou gostaria de ler aí, que você gostaria de publicar, que seria uma boa notícia? Várias, né? Várias. Acho que desse momento que a gente vive, acho que boas notícias, né, são super bem-vindas. Bom, acho que pensando no que eu cubro ali, no que eu estou debruçada no meu dia a dia, acho que liderança feminina, né? Acho que se eu pudesse dar essa notícia da paridade né, de gênero na liderança, seria uma baita notícia, né? Mais mulheres negras, mais diversidade, né? Claro que a gente está vendo agora o caminho totalmente inverso, um retrocesso em todas essas pautas. Então, eu gostaria de dar a notícia inversa, né? De mais diversidade, desse olhar realmente trazendo os resultados, né? Que a gente já estava acompanhando isso, né? Todos os estudos mostram, e daí, por N motivos, as coisas começaram a andar para trás. Mas eu acho que, para além disso, né? Acho que tudo isso é super importante, né? Quanto mais diversidade a gente tiver no alto escalão, mais as coisas mudam, né? Na vida das pessoas, na forma como os negócios são feitos, né? Na forma como as pessoas também, né, lidam dentro dessa estrutura corporativa. Mas acho que antes da gente pensar em liderança, a gente tem que pensar, né? Tem coisas um pouco mais urgentes, eu acho. Então, acho que se a gente pudesse falar que a taxa de feminicídio no Brasil caiu
sabe? E caiu assim. Ou não existe mais Ou não feminicídio, existe, sabe? Isso, sabe, ser uma realidade muito distante, para mim, acho que seria a melhor das notícias, né? Porque primeiro a gente tem que viver, ter segurança, né? A gente vive num país em que uma mulher morre a cada 6 horas. Então, isso é escandaloso e eu gostaria de dar essa notícia, né? Eu gostaria que isso nem fosse mais notícia, sinceramente, porque, enfim, a partir do momento que a gente tiver saúde, segurança, tudo isso, né? Que a gente estiver bem servido de tudo isso, aí eu acho que a gente pode pensar, né, em todo o resto, em liderança, enfim, diversidade, né, em trazer essas pessoas e que essas pessoas vão subindo, né, no mundo corporativo, no trabalho, de maneira geral. Que ótimo. Fernanda, muito, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, tem tanto mais coisa, né? Tem muita coisa pra gente falar, vocês viram? Mas assim, ó, a proximidade, tá aqui perto, faz toda a diferença, por isso que surgiu, pode ser pauta. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, aproveita lá, porque são mais de 50 episódios, várias entrevistadas mulheres, já falamos muito sobre esse tema, a importância. E se você conhece boas práticas, se você pratica, isso faz toda a diferença para você realmente emplacar um cliente, para você ter resultado. Então aproveita para seguir o podcast, ele está no YouTube e nas demais plataformas todas de áudio preferida. E também, se você tem algum caso aí de crise, a gente tem um quadro que pode virar pauta aqui no Pode Ser Pauta. Então, se você tiver alguma crise, alguma situação, manda lá para a gente um áudio, ou a descrição no link do episódio tem o contato, e a gente pode fazer com que a sua história vire pauta aqui no Pode Ser Pauta. Obrigada pela acompanhar o Pode Ser Pauta e até o próximo episódio.